E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Qiskit, que é uma linguagem feita pela IBM, que está na plataforma deles também, para você usar, que é relacionada à computação quântica, né? Então você consegue fazer programas e executar eles em computadores quânticos que são relacionados à IBM. E aqui, gente, nesse código em Qiskit que eu estou executando no Jupyter, você vai ter um circuito, né? Então tem uma variável ali lá em cima, chamada MIAS, não sei por que esse nome estranho, né? E vai associar um circuito quântico com duas partes. Então nesse circuito vai ter duas partes, que nem essa parte da imagem, né? Então você tem, tá dividido em duas partes, como você está vendo aqui. Tem uma barra dividida. E aqui ele vai criar essa barra, né? Então ele vai pegar a variável e vai associar essa barra que está aqui na imagem, que vai ocupar 3 qubits. Então por que 3 qubits? Q0, Q1 e Q2. Então vai ocupar 3 espaços. E aí no final ele vai criar uma variável QC, que vai adicionar os dois, né? Nesse caso tem um código de antes, eu acho. E aí vai desenhar o que está aqui, né? Então é basicamente isso. Então você vai ter uma Hadamard Gate, uma CNOT Gate depois no Matafari Gate. E depois aquela parte ali que eu acho que é de medição. Então você vai. Então basicamente isso. Lembra dos outros vídeos? Que é como uma infecção. Então vai começar da Hadamard Gate, vai pela CNOT Gate, indo para Toffoli Gate, da CNOT Gate para Toffoli Gate, e aí vai fazer esse daqui de medição, ele está medindo nos 3 qubits, né? Então ele vai medir aqui no qubit 0, 1 e 2, para medir o estado desses qubits, né? Então é basicamente isso. O ruim é que eu acho que eu fiz uma rede assim mais pra frente. Então mais pra frente a gente vai ver ela sendo desenhada. E aqui, gente, alguns algoritmos na página do Qiskit de inteligência artificial, né? Então não é uma coisa tipo futurística, é uma coisa atual, né? Você já tem coisas sendo feitas com esse tipo de programa. Então na parte de cima você vai ter as libs que vão ser associadas, que vão ser usadas aqui, né? E no começo ele vai criar dá pra ver a dimensão relacionada a esses dados, né? Então essas bolinhas, esses pontinhos, são dados que estão sendo calculados pelo programa, né? É um programa chamado PCA. Esse programa esse tipo de algoritmo é super famoso em inteligência artificial, chama Principal Component Analysis, né? Então ele vai meio que analisar os dados do sistema em clusters, né? Então dá para você ver os dados em laranja aqui nessa parte, em azul e verde. Então ele vai agrupar os dados que são mais parecidos e fazer categorias, né? Então vamos supor que a gente fosse fazer 3 categorias, né? Que o azul fosse cachorros, o verde fosse gatos e esse amarelo esse meio laranja, né, amarelo, seriam ratos, né? Então gatos, cachorros e ratos. Então basicamente, vamos supor que você quer saber o que, né? Então esse programa ele meio que conseguiria agrupar e categorizar esses dados de uma forma bem simples. E basicamente ali vai ter a parte do total de treino, do total de parâmetros que vai ter nesses dados. E dá pra ver que o número o tamanho do treinamento ali é 24, o teste é 6, relacionado ao sistema, né? Então você vai ter na parte de treino do programa 24 parâmetros e na parte de teste, né, para testar o programa contra essa parte de treinamento vai ser 6. E basicamente é isso. E aí eu só mudei ali os parâmetros ali em 45, eu pus 45, né? Antes estava 24, eu pus 45. E o número de testes 16, então dá pra você ver que aumenta de uma forma bem grande. Então você pode pôr 100, 500, enfim. Provavelmente uma hora pode até bugar, mas você pode ir tentando, né? Mas enfim, é basicamente isso. A parte que faz a principal componente analysis é essa variável temp, a total array, mas enfim, é bem simples. Aí outro programa que é relacionado à precificação, né? A você calcular preços relacionados a produtos, provavelmente.
E aí eu não vou mostrar ele inteiro porque ele era meio grande. Então se você quiser, você pode ver na página do Qiskit. Se você vir aqui, ó, vai ter ali na parte da esquerda a parte de financeira, né? Então também é bem legal de se olhar. E é bem pequeno o código, gente, é bem fácil de entender. Essa parte que tá lá em cima é só pra fazer o gráfico, né? Então é a parte mais fácil, na verdade, do gráfico. Mas enfim, só mostrando que já tem programas relacionados a isso. Programas que realmente fazem coisas na prática. E aqui é para você poder usar a plataforma para criar seus próprios circuitos, né? Então, basicamente, o circuito que a gente está usando aqui é o mesmo que a gente viu antes. É basicamente a mesma coisa. Então, você vai ter uma Hadamard Gate, uma CNOT Gate, uma Toffoli Gate depois, e você vai estar medindo os 3 qubits nesse caso. O 0, 1 e 2 ali, que são nomenclaturas relacionadas aos 3 qubits. Então, você vai medir eles, né? Lembrando que é como se fosse uma infecção, né? Ele vai indo da Hadamard Gate, vai pela CNOT, Toffoli, enfim. E aqui, gente, isso em Qiskit, né? Então, você consegue, por exemplo, fazer isso daqui só arrastando os ícones e depois clicar aqui no Code Editor, tem como você trocar para Qiskit para Qasm. Então, todo esse código aqui ele foi gerado a partir desses ícones. Então, você arrasta os ícones aqui para o modelo e aí vai gerar o código. Então, nossa, eu posso fazer circuito sem saber programação? Pode. Só que para você criar esses próprios circuitos que realmente funcionem, você tem que saber a parte da teoria. Tem que entender algoritmo de Shor, algoritmo de Grover, Deust, enfim, você tem que entender como funciona na prática, o que você quer fazer, na verdade, que tipo de programa você quer rodar. Então não é tão simples. A parte da teoria é bem complicada. Por isso que vai demorar até um pouco para eu fazer esses vídeos da parte da teoria. Mas é basicamente isso. Hadamard Gate com uma CNOT Toffoli e depois 3 medições. Simples. Você pode fazer isso agora, é só entrar no site da IBM Quantum Experience, fazer sua conta e fazer igualzinho está no vídeo. Enfim. Então, um circuito simples aí, né? Então você vai ter uma Hadamard Gate. Aqui, gente, é um circuito que eu mesmo fiz ali, só para mostrar como é fácil criar um circuito. E esse daqui, na verdade, é parecido com um de um artigo que eu vi. Embora o que eu vi no artigo era só uma Hadamard Gate, uma XOR Gate, que a XOR é esse quadradinho azul primeiro, que é só um círculo e uma cruz, né? Então era Hadamard Gate, XOR e esse monte de T, né? Que é relacionado a uma matriz, né? Que a gente já viu antes. E depois já ia a parte de medição. Mas aqui a gente tem uma CNOT Gate, depois da Hadamard, lembrando que tipo infecção, né? Eu sei que é chato ficar falando isso toda hora, mas é importante, e essa é uma coisa que me abriu os olhos para isso. Então vai começando da Hadamard Gate, vai para a CNOT, Toffoli, e aí ela vai direcionar aqui para o terceiro qubit, que é essa parte da matriz T ali, né? E o operador unitário ali, que é o que está em vinho, né? Essa cor vinho. E depois tem outro Toffoli Gate que vai direcionar para Hadamard Gate. Embora eu queria fazer isso ao contrário, né? É meio difícil fazer ao contrário. Aí eu aqui é tenso fazer ao contrário. Mas enfim, era para estar ao contrário, mas beleza. Que vai para outra Hadamard Gate, mais uma CNOT, enfim, e faz as duas medições. Nesse caso a gente só queria medir 2 qubits, né? Que é um 0 e 1. Então, gente, é uma rede bem simples. Só que o tenso é que você tem que entender um pouco da teoria para criar um circuito desse. Então é importante que você, no futuro, veja os vídeos da teoria, que eu vou fazer. Provavelmente agora só vou fazer vídeo de teoria. E depois que a gente passar por toda a teoria, a gente vai começar a fazer nossos próprios circuitos aqui nesse daqui. Então, eu recomendo que você não só veja os vídeos da teoria, que a gente vai demorar uns meses fazendo ele. Eu pretendo fazer uns 30 vídeos relacionados a isso. Ou menos, sei lá. Acho que 30 é muito, né? Mas enfim, eu pretendo fazer alguns vídeos relacionados à teoria pra gente aprender mais como funciona. E tudo isso daqui, gente, eu não escrevi nenhum código, só fui arrastando os ícones. E aqui vai estar o código gerado em Qiskit, né? Então não precisei digitar nada. Só tem aí a parte de programação que foi gerada automaticamente. E no fim foi gerada uma esfera, né? Então
lembrando que esse P sobre 2 é relacionado ao raio da circunferência nesse plano esférico, né? Enfim, dá para ver aí as interações relacionadas às medições, então, que nesse caso foram geradas nessa parte da direita, né? Só 2 medições, e geraram esses parâmetros ali. Então a gente tem, por exemplo, essa linha que é vertical, 000111, que é 2 qubits que estão sendo fazendo uma interação. Outras interações ali com 01110, 0110 com 101 e 011 com 110. Então dá pra ver que cada linha ela corresponde a um lugar. Vocês concordam? Então cada linha ela tem como se fosse uma régua, né? Se põe uma régua, você vai ver que vão sempre 2 parâmetros sendo sabe, ligados. Então é bem legal de entender isso daí. Então, basicamente, essa esfera ela vai mostrar os estados no seu sistema. Então, no nosso sistema que a gente fez, a gente tem 1, 2, 3, 4 estados diferentes. A gente podia fazer isso matematicamente, a gente vai ver isso na teoria. É bem simples. A matemática de computação quântica é muito simples, por incrível que pareça. A única coisa que é um pouquinho mais complexa é a parte de integrais que não tem tanto na computação quântica, mas na mecânica quântica. E cálculo, né? Mas cálculo e integral não, é uma coisa padrão, né, gente? Todo mundo é intuitivo assim, não é tão complexo. Se fosse geometria seria mais difícil pra mim. Mas enfim. E aí tá mostrando os 4, né? Então a gente não viu 4 parâmetros ali? Tá mostrando os 4 parâmetros que foram medidos. Enfim, espero ter sido útil. Esses vídeos vou fazer com o máximo carinho possível sobre a teoria. Então a gente vai tentar. Eu falei que eu ia fazer só sobre a prática por enquanto, né? Mas não tem como, a gente vai ter que ver a teoria agora. E quem sabe nesse caminho, né? A gente veja também outras linguagens. A linguagem da Microsoft, que também é relacionada a computadores quânticos, talvez a gente veja. Osteoda também, que tem a ver, a gente vai ver. Enfim, espero ter sido útil esse vídeo. Faça eu recomendo que você faça esse circuito aqui, você teste e veja aí a medição usando o seu computador. O legal também seria usar esse T com uma cruz do lado, né? Que é relacionado a, se não me engano, uma matriz eu não lembro o nome da matriz que é relacionada a isso. Não é transposta. Mas enfim, usar o T com a cruzinha ali, então só T com a cruzinha, provavelmente faria uma medição diferente. Então desafio você, né? É bem simples. Você faz a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que em vez de você pôr essa gate T, você vai pôr a gate T com cruz para ter uma medição diferente. Enfim, espero que tenha sido útil. A teoria a gente vai ver nos próximos vídeos. Então até mais. Vamos falar mais sobre computação quântica.